Boa noite, Raquel Varela. Já estamos online. Boa noite à Raquel Varela. Boa noite também às pessoas que nos estão a ver e ouvir aí em casa. Nós ainda só estamos com a Raquel Varela, mas vamos estar daqui a apenas uns minutos com o Luís Estanque, com o professor Luís Estanque, que entrará a qualquer momento, por razões meramente circunstanciais, está ligeiramente atrasado. Mas uma vez que nós tínhamos as pessoas à espera, achamos por bem podermos começar a conversar e depois, na sua altura própria, o professor Luís Estanque entraria. Permitam-me então, muito rapidamente, fazer uma pequeníssima apresentação da professora Raquel Varela e também, por antecipação, já do professor Luís Estanque. Enfim, é mesmo muito pequena, porque seria impossível de todo fazer uma apresentação circunstanciada. A professora Raquel Varela é historiadora, é investigadora, é professora na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de História Contemporânea. É professora convidada, fellow do International Institute for Social History em Amsterdão, onde é coordenadora de um projeto internacional de estudo do trabalho. É presidente da International Association Strikes and Social Conflicts, que é uma instituição de investigação em rede que conta com 35 instituições da Europa do Norte e do Sul, dos Estados Unidos e da América Latina. É professora convidada, como já disse, em várias universidades, quer europeias, quer americanas. E é também uma presença assídua na comunicação social, em particular, mas não só, no programa semanal Última Apaga a Luz, é presença assídua na comunicação social escrita também, no Jornal Público, e é presença assídua num tipo de participação cívica e pedagógica, se quisermos, livre e posta à disposição dos cidadãos, que é um tipo de ativismo cívico e social que é, no nosso caso, em Portugal, verdadeiramente exemplar, de que eu destaco as conversas com a história no Centro Cultural de Belém, mas também um curso de História livre que tem vindo a desenvolver diretamente na sua página do Facebook. O professor Luís Estanque, e é, claro, como se percebe pelo trabalho que tem feito, uma especialista na história do trabalho, na história do movimento operário e na história contemporânea do século XX, e não só, e do século XXI, sobretudo naquilo que tem justamente a ver com os movimentos operários, com a evolução do trabalho. Vamos ter daqui a uns minutos o professor Luís Estanque, que é professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, justamente com um trabalho imenso, desenvolvendo também na sociologia do trabalho, dos movimentos sindicais, operários, juvenis também, na sociologia das empresas, tendo justamente feito a sua agregação na Universidade de Coimbra com um trabalho sobre as relações de trabalho, desigualdades sociais e sindicalismo, que é também uma área de trabalho da professora Raquel Varela. É também professor convidado em várias universidades europeias e internacionais. Foi diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e é um ativista cívico e social, participante numa grande quantidade também de movimentos sociais e movimentos cívicos portugueses. Ele não está aqui, mas vai estar, e na altura falaremos disso. Tem interesse saber, veremos porquê, que é também membro eleito do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, o que é um cargo político-universitário. Eu agradeço a Raquel Varela, já terei a oportunidade de agradecer ao professor Luís Estanque, e começávamos a conversa agora com a professora Raquel Varela. O tema global desta conversa é o trabalho depois da pandemia, mas talvez a minha primeira pergunta vá por aí. Será que a pandemia vai introduzir mudanças substanciais naquilo que é o tipo de trabalho, as relações entre o trabalho e o capital, a qualidade do trabalho que é desenvolvido pelos trabalhadores, pelos operários, pelas classes trabalhadoras? Ou, na verdade, com a pandemia não vai acontecer nada de especial e vai apenas acentuar-se linhas de força que já vinham bem de trás? O que é que acha? Acha que há um antes e depois, ou na verdade não há antes e depois?
Francisco, boa noite, antes de mais nada, e muito obrigada pelo convite e pelas palavras generosas que me endereçou. E boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós já estamos... É que eu tentei entrar aqui na página do Facebook para partilhar, mas não me aparece o vídeo. Já estamos já. Diz que ainda não começou na vossa página e eu queria partilhar. Não, mas já estamos exatamente, e já estão 50 pessoas a ver-nos e a ouvir-nos. E como é que eu posso partilhar? Onde é que eu vou? Vocês desculpem-me esta interrupção, mas eu gostaria... Não, é só clicar em cima do título. Do título, ok. Pode clicar em cima do título, depois faz um copy do endereço em cima e partilha nas páginas que acharem. Mas aqui diz que o vídeo em direto ainda não começou. Já começou, já e há aqui pessoas a perguntar-me onde é que está. Eu vou partilhar no seu... Porque eu tentei partilhar e aparece-me aqui na vossa página, o vídeo em direto ainda não começou, começa em breve. Não, é só clicar em cima do título. Eu vou partilhar no Messenger, no seu Messenger no Facebook. Ok, mas de maneira a que seja só copiar. Peço desculpa por estas... Não há problema. Mas a mim também me estão aqui a perguntar quando é que começa. Eu carreguei no título e diz-me, começa em breve. Não, já está. Veja, já partilhei no seu Messenger. Peço imensa desculpa a todos os que nos estão a ouvir por esta minha interrupção, mas eu assim... Ok. Então, peço desculpa a quem me está a ouvir, deem-me um segundo só para eu partilhar, que eu não sou muito eficiente nestas coisas, não é por isso que eu sou contra o ensino online, é para salvar os alunos, não é para me salvar a mim. Mas eu estou aqui a tentar partilhar, portanto, isto, deem-me só um segundo. Peço imensa desculpa por esta interrupção, que assim também é o partilhar. Já estamos, justamente. Deixem-me ver se eu consigo. Peço imensa desculpa, mais uma vez. Está desculpada, estão-me aqui a dizer obrigada. Vou já. É sinal que estamos mesmo online. Pois é, e eu estou a fazer esta atrapalhada toda a quem nos está a ouvir. Pronto, já consegui. Já está aqui na minha página. Dê-me mais um segundo e eu prometo que... Prometo aqui, é que eu também estou a pôr na minha página pública. Pronto. Ora. Vai. Já está. A pergunta era se de facto há um pré e um pós-pandemia, ou se, bem antes da pandemia, já havia linhas de força muito fortes no sentido de que as relações de trabalho estão em mudança acelerada, sobretudo no sentido da fragilização do trabalho, dos trabalhadores, das organizações de trabalhadores. Que acha que vai haver uma diferença ou que, na verdade, vamos ter apenas uma continuidade? Então, muito obrigada pelo convite e peço imensa desculpa por esta atrapalhada inicial técnica. Eu penso que a pergunta não tem uma resposta, ela tem várias respostas, porque em última análise as relações de trabalho, elas não vão ser determinadas pela produtividade do trabalho sob padrões capitalistas ou pelo trabalho como qualidade e modo de vida por padrões socialistas. As relações de trabalho vão ser determinadas por aquilo, ou seja, não é o mercado que vai determinar, ou uma economia planificada, o que vai determinar as condições de trabalho é o que os homens fazem, os homens e as mulheres. Portanto, é a política pós-pandemia que vai determinar. E desse ponto de vista, o que eu vejo são sinais muito contraditórios e, na verdade, incompatíveis. Nós podemos sair desta pandemia agravando muito as desigualdades sociais. Na verdade, aliás, a distância social é o maior problema dos últimos 100 anos. O maior problema dos últimos 100 anos é a imensa desigualdade social que tem vindo a crescer sistematicamente
sobretudo desde a década de 60 e 70, e, portanto, essa desigualdade, é curioso que durante a pandemia a burguesia, as classes proprietárias, as elites, como queiram chamar, tenha conseguido transformar num slogan sanitário aquilo que é uma desgraça política, que é a distância social. A distância social determina coisas tão importantes como a expansão da pandemia. Ou seja, é nos lares dos mais pobres, é nas classes trabalhadoras e é nos obesos, e metade, e a maioria, quer dizer, nas classes pobres a obesidade duplica, é aqui que nós temos o grande conjunto de doentes. Portanto, eu não vou fugir à pergunta e vou diretamente àquilo que eu penso que pode acontecer. O que pode acontecer é aumentar-se a distância social, aumentar-se o isolamento das pessoas, a atomização, a generalizar-se formas intensivas de exploração do trabalho, ou ainda mais do trabalho, com a extensão do teletrabalho, a transformação da casa das pessoas numa unidade produtiva, o fim do pouco que sobrava de vida privada, coisas tão distópicas, mas que hoje já acontecem no Brasil, como um professor a corrigir 10 mil exames, porque não é o professor, é o computador que o está a fazer por ele. Isto acontece agora. Os médicos já tinham problemas sérios de burnout e dissociação afetiva com a profissão, porque tinham 15 minutos para ver um aluno. Pode-se generalizar a teleconsulta. O que se pode generalizar é uma quebra significativa dos salários que já foi introduzida com o layoff. São centenas de queixas de trabalhadores a dizer que foram colocados em layoff com 70% do salário, mas a trabalhar exatamente da mesma forma a partir de teletrabalho. São formas precárias, novas formas precárias de trabalho, como aquela que foi apresentada esta semana, em que a Câmara Municipal, a suposto de uma troca, de uma suposta ajuda aos trabalhadores da cultura, na verdade pede-lhes que passem a trabalhar a 5 euros à hora, é disto que se trata, e portanto nós podemos ter uma grande intensificação do trabalho e uma concomitante redução da jornada de trabalho e uma grande destruição dos laços sociais, que é mais grave do que os laços sociais, se eu tiver tempo desenvolvo, tem a ver com a subjetividade do trabalhador. Portanto, quando as pessoas perguntam, mas o teletrabalho é mais produtivo porque eu não gasto dinheiro a ir para os transportes, é mais produtivo o quê? Do ponto de vista da produção do lucro, porque aquilo que é mais produtivo do ponto de vista da riqueza para a sociedade, eu posso dizer exatamente o que é. É as pessoas trabalharem em cooperação, em coletivo, juntas, metade das horas de trabalho que trabalham, ter bons transportes públicos e não haver especulação imobiliária e elas poderem viver perto do local de trabalho para onde vão de bicicleta. Bom, podemos produzir nessas condições 5, 10 vezes mais. Isso quer dizer que há a haver mudança, do seu ponto de vista, há a haver mudanças. As mudanças vão no sentido da acentuação daquilo que de pior já vinha relativamente às relações de trabalho, que é justamente a fragmentação, a debilitação dos laços sociais, a depauperização dos salários e do rendimento do trabalho relativamente ao rendimento do capital. Portanto, se haverá alguma coisa, será a acentuação daquilo que é negativo. E aquela ideia de que este isolamento social inicial poderia produzir uma certa solidariedade, uma certa aproximação pelos corações, uma vez que estávamos todos comumente isolados. Porque essa narrativa, não é, de que estamos todos juntos no sofrimento e isso vai nos salvar, foi uma narrativa que, por exemplo, as televisões nos venderam. Soframos juntos para nos salvarmos juntos a seguir. E essa narrativa, o que é que isso tem de verdade ou não tem? Bom, há elementos interessantes, não diria os que foram vendidos pelas televisões, até porque eu acho que as televisões tiveram um papel, acho que o jornalismo tem que fazer uma reflexão profunda, deve aproveitar a pandemia para fazer uma reflexão profunda
sobre as notícias que não deu. Ainda hoje nós estamos permanentemente a ouvir falar de Trump e Bolsonaro e de números de mortes que não são minimamente contextualizados, e não falamos dos 170 países do mundo, ou pelo menos das dezenas de países na Europa onde as coisas estão a correr bem e correram bem. E, portanto, nós temos um sistema, desde o início, que aterroriza mais as pessoas do que as educa e que não acredita. Nós verdadeiramente não acreditamos nas pessoas. Eu acho, como o sociólogo Richard Zennet, que as pessoas em geral são muito melhores do que as suas instituições. E, aliás, o comportamento das pessoas face à pandemia é a favor da minha tese. As pessoas foram para casa, mantiveram distanciamento social, sem Estado, muito antes do estado de emergência e muito antes das medidas do governo. E, portanto, a comunicação social parece-me que precisa de refletir profundamente. Agora, a pergunta que me fez, eu vejo sinais esperançosos e contraditórios pelo seguinte: eu acho que uma parte das pessoas já adoecida e alienada pelo trabalho descobriu que o confinamento é melhor do que o trabalho, ou muitas crianças descobriram que não gostavam da escola e, portanto, passaram a jogar 10 horas de computador em vez de 7 horas de computador. Isso é dramático e convoca-nos a uma reflexão profunda sobre as relações sociais que existem na sociedade e sobre que sociedade nós estamos a construir. E, portanto, nós já lá vamos, penso eu, à discussão do teleensino. Eu penso que é justamente o nosso problema central são as relações sociais humanas, é isso que faz falta. E nós aqui na pandemia tivemos o contrário, tivemos menos relações sociais, mas eu acho que uma parte da população, que eu penso que não é assim tão diminuta, descobriu ou redescobriu a centralidade e a importância das relações sociais na sua vida e afetivas. Na verdade, os relatos que me têm chegado é das pessoas profundamente, ainda há pouco tempo uma diretora de uma creche que se recusou, aliás, a levar para a frente as medidas, abriu a creche com um termo de responsabilidade assinado pelos pais, em que as crianças não iam ser impedidas de brincar umas com as outras, nem de partilhar brinquedos, tudo ia ser higienizado, mas os pais tinham que assinar um termo de responsabilidade porque aquilo não ia ser transformado numa prisão para crianças de 3 ou 4 anos, uma vez que as crianças tinham sido ensinadas a partilhar, e ela agora, como responsável pedagógica, não ia fazer o contrário. E a reação foi que em 60 pais houve 5 que tiraram as crianças da creche, e houve dezenas que lhe deram os parabéns pela atitude. E uma das coisas que ela me dizia é: nós estamos a ressacar de agarrar nos meninos. Eu acho esta imagem muito importante, porque eu chamo a atenção a isso quando nós discutimos o teletrabalho, o teleensino, enfim, nós temos que voltar à grande psicologia soviética antes da stalinização, ao Vygotsky e mesmo ao Lurie e a outros, e perceber que nós nos desenvolvemos como seres humanos a partir do outro. Eu reconheço-me no Francisco. Na verdade, se eu não tiver educação, desenvolvimento da linguagem, que é fundamental para o desenvolvimento do pensamento e relação com os outros, se eu sou um ser humano, mas se eu for abandonada com um urso, eu vou me comportar como um urso. Sim, claro. Portanto, nós reconhecemos-nos no outro. A ideia de que eu posso estar atrás de um computador o dia todo a trabalhar num mundo hiperautomatizado e que não me vou tornar um bocadinho num computador é impossível. Então eu penso que muita gente descobriu neste processo, e desse ponto de vista eu sou muito otimista, é o lado interessante disto, é que, primeiro, num mundo fortemente dominado pelos Estados-nação, pelos nacionalismos, o mundo inteiro, de certa forma, viveu a mesma experiência. E isso é um fator que pode potenciar um novo internacionalismo, não é? Nós, de repente, fomos submersos a nível planetário numa mesma experiência. Raquel, permite-me só que interrompa um segundo, só para dar as boas-vindas ao professor Elísio Estanque. Peço imensa desculpa à Raquel e ao Francisco por ter chegado tão tarde. E às pessoas que já nos estão a ouvir, porque já estamos em direto. Exatamente, peço desculpa a todo o auditório. Muito obrigado por estar. Eu já o apresentei antes de chegar, para depois confirmar na gravação. Eu continuava a dar a palavra à Raquel e depois recolocava a questão à Elísio Estanque, se não se importa. Peço desculpa, Raquel, por favor.
Não, eu penso que do lado positivo, o lado negativo eu já o referi, o lado positivo é esta experiência comum que a humanidade viveu, é a noção de que a globalização capitalista criou uma interdependência absolutamente estrutural nas cadeias produtivas e, portanto, houve uma paragem à escala mundial só porque algumas cadeias na ponta pararam. É muito interessante porque nós estudávamos isto nas greves, dizendo que hoje era facílimo aos sindicatos ter uma política internacionalista, se quisessem, se tivessem direção política para isso, porque bastava parar uma ponta da cadeia para toda a cadeia produtiva parar. O que nós não imaginávamos, eu pelo menos não imaginava, é que isso ia ser feito a nível global, como uma medida de saúde pública. De qualquer maneira, isso acentuou muito esta experiência coletiva internacional. Eu penso que o segundo dado que eu reitero é o de muitas pessoas já viviam confinadas e não sabiam, viviam profundamente alienadas. A quantidade de professores que subscreve o ensino online tem que fazer uma reflexão sobre si próprios, não é? Sobre o desgosto que era para eles dar aulas presenciais e a facilidade com que o fazem num computadorzinho onde se pode desligar o aluno. E, portanto, eu não estou preocupada com os professores que defendem o ensino online, eu estou preocupada com a saúde mental dos professores que acreditam que assim estão melhores. Portanto, há uma parte das pessoas que vivia profundamente alienada de si própria e dos outros, dessocializada, coisificada, reificada, mercantilizada, mas há uma parte que descobriu a necessidade extrema de nós vivermos com afetos. Eu conto-vos, quer dizer, se me permitem partilhar uma experiência pessoal, eu fui rever a minha família toda num fim de semana, que tenho o privilégio de todos podermos fazer isso juntos, e foi curioso observar que naquele fim de semana todos ficámos juntos, quer dizer, ninguém utilizou telemóveis, nós até fizemos a sesta todos no jardim juntos, e o meu pai declamou Guerra Junqueiro, e eu pensei, quer dizer, isto é realmente aquilo que o professor Coimbra de Matos diz, há muita gente que, e nós também não somos propriamente uma família de andar com gadgets ao almoço, nunca fizemos isso, mas quer dizer, eu experienciei aquilo que o professor Coimbra de Matos disse esta semana até numa declaração à rádio. Há muita gente que ganhou com este confinamento a certeza de que nós estamos bem com os outros, junto dos outros. E eu penso que esse é o sinal mais positivo para contrabalançar aquele meu balanço negativo inicial. Pronto, já lá voltaremos. Mas, a questão que eu pus a Raquel Varela também eu ponho também ao Elísio, inicialmente, que é no fundo o tema desta conversa, e a pergunta vai contra o título do tema desta conversa, que é, será que há mesmo um antes e pós-Covid, um antes e pós-pandemia, do ponto de vista das relações de trabalho? Ou as relações de trabalho, as relações entre o capital e o trabalho, a fragilização dos movimentos sociais, operários e dos trabalhadores, a fragilização dos sindicatos, apenas vai continuar como antes. E isto, na verdade, foi apenas um intervalo que teve um valor simbólico. Há aqui um antes e um depois, ou há apenas aqui um intervalo que nos permitiu pensar que isto já vinha de trás, as possibilidades disto correr mal já vinham de trás? Ora bem, uma resposta mais direta e óbvia é que há um pouco de tudo isso que acabaste de referir. Eu acho que é um momento, sem dúvida, marcante, é um momento de viragem, mas não quer dizer que a seguir venha um outro mundo completamente distinto. Ou seja, o que eu quero dizer é que me parece a mim que haverá com certeza linhas de continuidade e linhas de viragem, porque isto não pode ser em vão, quer dizer, todo esta partilha no sofrimento, mas partilha também na solidariedade, portanto já há aqui, digamos assim, uma dupla dimensão, algum tipo de ambivalência do lado positivo e negativo que a Raquel também acabou de referir. Eu acho que vamos todos ter que tirar lições
cada um à sua medida, cada um no seu devido contexto, cada um segundo as circunstâncias, possibilidades e perspectivas de continuidade que tem ou não, e há muitos que não têm, há muitos que vão ficar negativamente marcados por tudo isto, nomeadamente os desempregados, nomeadamente aqueles que, já sendo precários e pobres antes, vão continuar a sê-lo, porventura ainda mais. Pelo menos esta, creio eu, que é realisticamente a expectativa que quem observa o que está a acontecer espera que venha de facto a intensificar-se, mas isto não significa também que a gente perca de vista, digamos assim, o lado de esperança. E uma coisa marcante que eu, por acaso, já agora também me deixo de partilhar com vocês e com quem nos ouve, uma experiência pessoal. Eu estive na Alemanha durante 6 meses, que acabaram por ser 8 meses, justamente devido à pandemia. Portanto, deu para perceber que o embate de tudo isto suscitou em nós, creio que quase que impulsivamente, intuitivamente, um reconhecimento acrescido da importância dos outros, da importância da partilha, da importância da convivência e também da importância do face a face, não é? Quer dizer, nós fomos obrigatoriamente, fomos brutalmente empurrados para uma atomização quase generalizada, enfim, nos espaços públicos, na vida social em geral. Mas, ao mesmo tempo, a nossa reflexividade interior chegou para perceber que não conseguimos prescindir da interação, do face-a-face. Bom, mas já lá iremos, mas só apenas, não quero já introduzir o tópico todo, mas é impossível negar que é um número muito significativo, sobretudo nos jornais ou nas secções económicas dos jornais, é curioso, ou não tem nada de curioso, quase óbvio, na verdade, há um certo, não direi um certo revivalismo, mas um certo entusiasmo com o teletrabalho, que é justamente a ideia do face-a-face. Quer nos jornais mais mainstream, há claramente a ideia de que agora é que o teletrabalho vai verdadeiramente dar um impulso às relações sociais e às relações produtivas. Que é um bocado o contrário, digo eu, dessa ideia de que precisamos, e demos agora por ela, como precisamos deste face-a-face que não tínhamos tanto absorvidos que estávamos nas nossas vidas sempre difíceis. Portanto, digamos que há aí 2 dimensões de uma pulsão que estamos todos a sentir. Portanto, há por um lado os eufóricos, os entusiastas, aqueles que porventura já antes depositavam grandes esperanças ou grande euforia nestes meios da digitalização, como se fossem, digamos assim, a salvação da economia. E há por outro lado os céticos ou críticos. Eu enquadro-me mais nesta segunda categoria. Não é que seja contra, pelo contrário, acho que há um potencial enorme. Aliás, este debate e muitos outros em que muitos de nós temos participado quase diariamente são exemplo disso, digamos, das possibilidades imensas que estes meios representam. Também são formas de partilha, mas, por outro lado, não acredito que isso venha a ser, digamos assim, nem uma solução milagrosa para muitos problemas, não é uma panaceia nem no mundo do trabalho, nem no campo do ensino. Designadamente, se queremos falar desse aspecto também, é uma questão que está a iniciar-se agora em cima da mesa, a discussão mas já lá iremos. Certo. Se permite isso, eu acho que seria útil tratarmos dessa questão do ensino, mais tarde, do teleensino, muito, muito em concreto. Eu deixava agora uma questão para o existente e depois a seguir a Raquel Varela. Centrando-nos então na questão do trabalho em sentido estrito. Uhum. Há ou não a possibilidade de um novo impulso de desrealização das condições, das relações de trabalho? Aquilo que na literatura se chama uma transição acelerada. Esta pandemia está ou não a conduzir-nos para uma transição acelerada para o trabalho simbólico, para o trabalho puramente cognitivo, que se emancipa, aparentemente, das condições puramente materiais da presença do chão da fábrica, ou do chão da empresa, ou do chão do comércio. Isso vai acontecer, há sinais de que isto vai acontecer. Se há sinais, e se é possível isto acontecer, e que transformações é que isto traz para os movimentos sociais, não é? Particularmente para os movimentos sociais dos trabalhadores que vivem do trabalho. Uhum. Paulo, é o seguinte, depois íamos à Raquel.
Ok, é o seguinte, eu acho que todo este embate e todo este brutal impacto que estamos a viver será com certeza um catalisador para acelerar muita coisa, designadamente tendências como estas que estamos aqui a referir, a questão das plataformas digitais vão ser, porventura, vão ter um impacto maior, vão abranger mais gente, há muito mais aposta nisso, quer por necessidade, quer por opção, da parte de muitas empresas, mas eu creio que eu não acredito muito em modelos essencialistas, digamos assim, que vamos passar de um modelo X para um modelo Y. Eu acho é que vamos ter que conviver com situações híbridas e composições que acrescentam ainda mais complexidade às relações de trabalho em relação àquelas que já temos. E, portanto, agora, não sabemos os efeitos de tudo isto, nem sabemos até que ponto é que as instituições, designadamente legislativas, o direito do trabalho, será ou não capaz de acompanhar e de prevenir os efeitos perversos que isto tudo pode vir a ter e, com certeza, já está a ter sobre muitos milhões de trabalhadores. Portanto, é necessário repensar os critérios, é necessário repensar o direito do trabalho também nesta matéria, porque a legislação atual, tanto quanto sei, não faz referência substantiva no sentido de prevenir ou de oferecer direitos e assegurar algumas das garantias que os trabalhadores têm direito, no caso destes segmentos que funcionam mais no campo da digitalização. Agora, é evidente que essa componente da desterritorialização, do simbólico, da importância do campo eletrónico, do trabalho à distância, etc., vai ser maior daqui por diante. Agora, como é que ela será ou não enquadrada na vida das pessoas, depende muito e também depende muito da forma como os próprios trabalhadores e seus representantes consigam responder, consigam resistir, consigam organizar-se e consigam eles próprios, designadamente os sindicatos, coisa que até agora não se percebe que exista, uma capacidade do lado das estruturas sindicais de utilização e no sentido de potenciar mais estes meios em benefício da defesa dos direitos dos trabalhadores e da sua organização. Os sindicatos são, em grande medida, aliados, digamos assim, deste mundo e não têm sabido mostrar a capacidade de aproveitar o potencial que eles representam, designadamente em termos de consciencialização, em termos de informação, em termos de esclarecimento e de organização do mundo do trabalho, que de facto tem sido submetido a fortíssimas e repetidas ondas de pressão que têm conduzido a uma atomização, um desligamento, a um desenraizamento e a uma alienação brutal da parte dos trabalhadores, eu acho no seu conjunto, mas em particular aquelas gerações que não tiveram do passado, digamos, uma experiência de militância orgânica ligada ao mundo sindical, estão ainda mais fora, digamos assim, mais fora, digamos, de poder aproveitar em seu benefício isto. No entanto, também não podemos ignorar setores, nomeadamente os call centers, por exemplo, nomeadamente outros grupos, digamos assim, mais independentes de trabalhadores que, em momentos particulares, têm demonstrado saber usar estes meios e usá-los como plataformas de intervenção, de cidadania, de ciberativismo, que já se vinham desenhando desde o início deste século como importantes. Sempre que surgem movimentos sociais fortes, estes meios estão lá como formas de mobilização. Mas a minha pergunta é exatamente essa agora para a Raquel, concretizando um pouco a pergunta que existe, em que se esta ideia de que o digital é sobretudo o digital posto ao serviço da produção não irá conduzir a que o trabalho engula ainda mais a vida, não é? Eu acho que um dos problemas maiores do nosso tempo é de que o trabalho engoliu a vida. As pessoas que ainda estão ativas, não é? Estão completamente engolidas pelo trabalho. Quase não há distinção entre trabalho e tempo livre, trabalho e família. Uma ideia de que, enfim, aquela ideia antiga que queremos trabalhar menos para podermos ter mais tempo para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, não trabalhando. A minha pergunta, em concreto, é: esta ideia da desmaterialização do trabalho, da transição para o digital, não irá conduzir, pelo contrário, a um afogamento ainda maior dos trabalhadores no trabalho, perdendo a vida, conduzindo-os a perder a vida, Raquel?
Francisco, eu penso que no campo do teletrabalho nós temos que pensar em várias coisas. Primeiro, nós já tínhamos um acelerado processo de automação do trabalho que tinha levado a situações absolutamente até escandalosas. Houve uma que eu já tornei pública na empresa Vistian, onde foi introduzida a automação e as mulheres estão paradas 8 horas, paradas, sem fazer nada, e muitas a desenvolver uma doença do tendão do pé. Portanto, é a mesma empresa onde antigamente tinha as tendinites da mão. Isto, do ponto de vista, ou seja, uma boa parte dos trabalhadores já vivia uma coisa tremenda, que devia ter acabado em qualquer sociedade desenvolvida. Portanto, daqui a 400 ou 500 anos, nós vamos, espero eu, ter uma sociedade decente, onde não se produz para o lucro, mas para o bem-estar, e onde há liberdade. É isso para mim que é a definição de socialismo, e vão olhar para nós e retratar-nos como uns gorilas medievais. Porque como é que alguém, no século XXI, com os recursos científicos e tecnológicos que nós temos, ousamos colocar uma mulher 8 horas parada em frente a uma máquina sem fazer nada? E não são 8 horas, porque como as pessoas não vivem com os salários de 8 horas, fazem 10, fazem 12, fazem 14, fazem turnos noturnos. Quer dizer, é normal eu ter um médico a trabalhar de noite e ele tem de ser muito compensado por isso. Não é normal eu ter um operário a trabalhar 24 horas por dia, porque os acionistas da Volkswagen ou da Mercedes querem utilizar toda a capacidade instalada. Portanto, nós já tínhamos um nível de alienação nas linhas de montagem brutal, que levava a doenças reconhecidíssimas por toda a sociologia e história do trabalho nas últimas décadas. Agora, o que nós temos, quanto a mim, que nós estamos aqui a debater, creio eu, nós ainda estamos a viver este processo e, portanto, não o posso garantir. Eu acho que nós estamos, quando nós falamos em teletrabalho, nós estamos a falar da automação das profissões intelectuais. Nós estamos a falar do tradutor que deixa de ser tradutor e passa a ser uma máquina a traduzir por ele, do professor que deixa de fazer testes e há uma multinacional que faz testes para milhões de alunos ao mesmo tempo. Já há alunos em Portugal a fazer esses testes com as plataformas disponibilizadas pelo Ministério da Educação. Nós estamos a falar do médico que deixa de atender o seu doente e passa a ser um software que faz um rápido diagnóstico, como uma série norueguesa que eu estou a ver agora, onde a empresa até responde que, bem, de vez em quando isto dá errado, mas a percentagem é pequena. Portanto, o que é que nós temos? A mim não me preocupa. Se vocês me perguntam, isto vai aumentar o lucro? Vai num período inicial, depois também não, porque isso tem a ver com a concorrência capitalista. Enfim, não posso desenvolver, no fim também vai mais uma crise. Quanto mais tecnologia, maiores são as crises, porque elas são crises de superprodução. Mas no imediato isso leva à destruição das pessoas, porque nós somos seres humanos. Quer dizer, nós devíamos estar aqui a pensar como é que trabalhamos 4 horas por dia, como é que desenvolvemos relações sociais. Recentemente o sindicato Call Center convidou-me para uma ação onde havia despedimentos e perseguições aos dirigentes sindicais do sindicato. E eu comecei o meu discurso por dizer: eu estou aqui hoje para defender os vossos postos de trabalho, mas o ideal era este trabalho não existir. Porque, e nós sabemos dos nossos estudos, e dos estudos de vários colegas, que os call centers têm uma das maiores taxas de rotatividade da força de trabalho, porque ninguém aguenta estar ao telefone 8 horas por dia o resto da vida. Isto é absolutamente óbvio, ou seja, isto é uma tortura. Portanto, numa sociedade decente, nós não temos call centers. Numa sociedade decente, nós temos, ou temos call center, ou temos isso restringido a setores ultraminoritários, não é? Portanto, a proposta que está em cima da mesa é tornar o professor um call center, o médico um call center, o enfermeiro também faz parte da linha de montagem. O que nós estamos a falar, quando estamos a falar do teletrabalho, o jornalista na linha de montagem, o que nós estamos a falar é de uma extensão brutal do quê? Vamos lá responder a isto. Da dissociação entre pensar e executar. É o trabalho manual e o trabalho intelectual. Há um software que pensa por nós e somos meros executantes. O que é que isso dá necessariamente? Bem, há um número, felizmente, minoritário de psicopatas que vai custar. Há uma vasta maioria, felizmente maioritário, que vai entrar num processo de alienação para não enlouquecer, citando aqui o professor Dejour. Ou seja, não vai custar, não vai ser feliz. Nós não podemos, o trabalho
o trabalho tem que ser um artesanato, o trabalho tem que ser criativo. Eu acho, aliás, incrível colegas nossos que comparam o nosso teletrabalho de investigadores para dar o exemplo de como é bom. Bom, o nosso teletrabalho... Essa questão da digitalização das funções é, obviamente, e do trabalho é uma questão extremamente importante. Mas a minha questão era mais dirigida. Ou seja, o que é que, na nossa experiência, penso que também é a vossa, enfim, eu também sou professor e, portanto, sinto isso especialmente, o que é que nós reparamos? É que deixou de haver diferença entre o trabalho e o emprego. Mas já não havia antes. Entre a vida doméstica e o emprego. Deixou de haver a diferença entre o estar em casa e estar fora de casa. Claro. Há uma espécie de uma bolha global em que todos estamos inseridos, estamos permanentemente a trabalhar. E só não estamos a trabalhar quando estamos a dormir ou estamos num estado alienado do ponto de vista físico, por qualquer razão. A minha questão é se esta suposta e, em alguns casos, desejado, neste suposto, em alguns casos, desejado processo de levar o trabalho para a casa de cada um, de levar o trabalho para as suas relações pessoais, se isto não conduz justamente à destruição do próprio indivíduo, no sentido mais próprio da palavra, porque as pessoas deixam de ter tempo livre. Se não há, neste momento, uma ameaça séria à necessidade absoluta que as pessoas têm de tempo livre, sem as quais não sobrevivem. Francisco, essa ameaça existe. Em parte já existia antes, porque por mais legislação que se produza, grande parte dos trabalhadores nem está sob a legislação e outra parte acaba por cumprir, porque se não é acaba por cumprir o que é ilegal, se não é alvo de assédio moral, etc. Portanto, há muita forma de destruir, invadir, suprimir a vida privada dos trabalhadores com extensão do horário de trabalho através destas novas tecnologias. Isso é um perigo real. E aliás, qual vai ser o impacto disso na vida familiar, afetiva, quer dizer, e tu dizias que tirando quando estamos a dormir não estamos a trabalhar, não é verdade, porque os estudos da professora Teresa Paiva demonstram que o capitalismo conseguiu invadir o nosso sono. As pessoas que usam telemóveis antes de dormir dormem muito pior, não têm um sono profundo, etc., por causa destes estímulos, até da própria luz do telemóvel. Eu não queria fugir, porém, a outra questão. Eu penso que nós não devemos fugir à questão como os sindicatos e as associações e as organizações lidam com isto. E nós temos que, para lidar com este problema, assumi-lo. Nós vivemos aquela que é a maior crise, quanto a mim, da organização do movimento dos trabalhadores desde sempre, desde o seu início, em 1830. Raquel, eu permitia-me que ficasse aí e íamos voltar aí. Essa questão foi introduzida em rigor pelo Existem, que a questão é exatamente essa. Eu acho que a crítica é relativamente justa pelo Existem aos sindicatos. Mas a questão é esta. Mas a verdade é que o poder político, o poder mainstream, o poder económico, tem claramente apostado em lógicas, e não digo este poder em concreto, digo sobretudo nos últimos 30 anos, tem sobretudo apostado justamente nas lógicas de quê? Na lógica do faça você mesmo, na lógica da desagregação, da atomização das relações sociais, na lógica de que o conflito é uma coisa má. Aliás, eu acho que um dos problemas graves deste confinamento e destas situações estranhas é porque isso acentuou a ideia de que o conflito é uma coisa má. E como é que os sindicatos podem fugir a isso? Porque, enfim, os sindicatos existem para conflituar, os sindicatos existem para juntar o que está disperso, não é? O que é que os sindicatos podiam fazer, Elísio, afinal? O que é que podiam fazer? Bem, aceitando uma parte substancial da crítica. Enfim, nós agora posso referir a algum do trabalho que nós aqui em Coimbra vimos desenvolvendo desde há vários anos atrás, que tem que ver com, aliás, ainda hoje ou ontem saiu um livro que espero que fique disponível rapidamente sobre a questão dos... Posso mostrar o livro? Sim, já agora? Claro, com prazer. Já agora. Penso que dá para... Não sei se dá para ler. Sindicais em debate. Exatamente. Exatamente. As oportunidades na Europa, Auto Europa, TAP e Altice. Portanto, ou seja, isto só para dizer que
a nossa abordagem que fazemos do mundo sindical procura ser, por um lado, objetiva, empiricamente fundamentada e crítica, sem ser enviesada, ou seja, reconhecemos o papel decisivo que os sindicatos representam na sociedade, para o seu equilíbrio, para o seu desenvolvimento, para a defesa dos direitos dos trabalhadores, das condições de trabalho, até da própria democracia. Mas, por outro lado, sabemos que, maioritariamente, digamos, o sindicalismo mais mainstream, mais instalado, deixou-se desligar, digamos assim, das novas tendências que aceleraram e alteraram muito profundamente. Foi uma metamorfose estrutural que as relações de trabalho têm vindo a sofrer nos últimos 30 ou 40 anos. E eu creio que o sindicalismo não conseguiu acompanhar isto. Não conseguiu acompanhar por força da globalização neoliberal, que teve, de facto, um impacto brutal e acrescentando maior poder para o lado do capital e, portanto, retirando condições para os trabalhadores se organizarem e tentando desmantelar o próprio sindicalismo, e, de certa maneira, tem-se conseguido, porque ele se fragilizou fortemente. Mas onde é que o sindicalismo falhou, Elísio? A minha questão é essa. O sindicalismo foi atacado. Provavelmente está em perda. Mas onde é que falhou? Ou simplesmente está a ser derrotado num conflito? Eu acho que há uma certa rigidez e houve uma tendência de burocratização no tempo em que, digamos, a força de trabalho industrial era hegemónica, deixou de o ser, e durante esse período conseguiu-se alimentar, digamos, o sindicalismo sempre foi plural, sempre foi diversificado, com correntes, sensibilidades diferentes umas das outras, não é? Mas enquanto a sociedade, digamos, a classe trabalhadora industrial, a velha classe operária, foi claramente, digamos, o setor estruturante e decisivo do campo sindical. O sindicalismo alimentou-se muito, digamos, e foi muito inspirado por uma perspectiva de inspiração, inclusive marxista, mas não só, também social-democrata, etc. Mas as correntes mais fundamentadas na base de uma ideia de luta de classes, de conflitualidade, etc., desenvolveram, digamos, uma análise prospectiva das tendências de transformação da sociedade, na expectativa, digamos assim, da possibilidade de um futuro luminoso que o operariado organizado como vanguarda poderia conquistar rapidamente. Isso foi alterado a partir de meados dos anos do século passado, alterou-se profundamente e depois sofreu também os efeitos da implosão do mundo soviético e instalou-se, digamos, abriu-se o campo a um poder acrescido do modelo capitalista, do modelo liberal e, portanto, a ideia de que não há socialismo, porque o socialismo que se esperava conseguir para o bem da classe trabalhadora, afinal revelou-se um totalitarismo. O capitalismo de mercado é aquele que oferece melhores expectativas de melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, apontou-se a social-democracia e o modelo de diálogo social europeu como aquele modelo possível, realisticamente, que ofereceu, digamos, algum bem-estar a muitos milhões de trabalhadores europeus que, a partir da Segunda Guerra Mundial, conseguiram condições de trabalho e direitos de diversos tipos que foram conquistas importantes, e isso, por um lado, foi positivo porque deveu-se ao papel dos sindicatos e à sua capacidade de luta, mas também de diálogo e de concertação social, mas, por outro lado, isso ajudou muito à burocratização do campo sindical e dos sindicatos mainstream, que se tornaram, digamos assim, prolongamento das instituições burocráticas e parceiros de diálogo que perderam a ligação relativamente às novas gerações que foram chegando ao mercado de trabalho e perderam capacidade de mobilização e de luta, porque também perderam, digamos assim, sentido crítico, perderam o horizonte porque perderam a utopia. E isso, digamos, enfraqueceu o campo sindical. Com a chegada da globalização, com o princípio hegemónico esmagador do mercantilismo e com o recuo do Estado e das instituições que, de algum modo, defenderam a classe trabalhadora, digamos, isso fragilizou ainda mais o sindicalismo e, ao mesmo tempo, criou novas assimetrias e novas clivagens à escala global, à escala mundial. Portanto, as cadeias produtivas acabaram por explorar mais trabalhadores das periferias, não é?
e de alguma maneira os trabalhadores dos países mais desenvolvidos e mais industrializados beneficiaram com isso, ao mesmo tempo que o campo sindical perdeu a capacidade de exercer um dos princípios fundamentais que estava na sua origem, o internacionalismo operário, dos grandes internacionais do trabalho do século XIX e século XX, não é? E, por outro lado, o princípio da solidariedade também, de alguma maneira, com a evolução da economia, com o crescimento rápido dos setores de serviços, desmultiplicaram-se as formas de prestação de serviço e de trabalho, e isso, de alguma maneira, enfraqueceu a capacidade de resposta dos sindicatos. O setor público distanciou-se ou afirmou-se com capacidade negocial e reivindicativa, segundo uma lógica neocorporativista, não é? E, portanto, o sindicalismo aumentou o seu poder de barganha muito mais nesses setores do que nos velhos setores que eram mais combativos, não é? E, portanto, toda essa fragmentação, toda a metamorfose sofrida pelo trabalho industrial nesta economia que temos, acabou por fazer com que muitos sindicatos, inclusive, e apesar de haver sempre, digamos, quadros, dirigentes conscientes das necessidades de uma resposta diferente, mas foram até agora impotentes para, digamos, para acompanhar as tendências de mudança que ocorreram nas últimas décadas. Como dizia há bocado a Raquel, antes de tu chegares, as pessoas são muitas vezes melhores que as organizações. Mas, Raquel, a questão, e a Raquel tem acompanhado muito de perto a emergência de novos movimentos sindicais em Portugal, e é aqui uma coisa curiosa, o que, pelo menos eu observo, é que os novos movimentos sindicais em Portugal, que são casos paradigmáticos dos novos sindicatos de enfermeiros e dos motoristas de matérias perigosas, enfim, que foram, apesar de tudo, dois movimentos sindicais novos, que não existiam e que tiveram um impacto real nas barganhas, nos conflitos com o patronato, num caso, no outro caso, sobretudo o Estado. Apesar disso, e digo eu, é a minha percepção, o pensamento, a comunicação social, os intelectuais mais mainstream e até o sindicalismo mais mainstream descreveram esses sindicatos como sindicatos populistas, como sindicatos pouco solidários, como sindicatos que de facto punham em causa aquilo que era a essência básica do sindicalismo, que é não só a salvaguarda dos interesses individuais, mas a transformação social. Ou seja, o que é que a Raquel tem a dizer a isto? Quer dizer, parece que os novos sindicatos, na minha percepção, não foram muito bem percebidos ou percepcionados justamente pelo pensamento e pelas organizações mainstream. O que é que isso aqui está a passar? O Elise, na minha opinião, bem critica os sindicatos, mas depois, quando aparecem os novos, também são mal vistos e são maltratados pelo pensamento mainstream. Parece que há aqui uma coisa de estarmos entre a espada e a parede. Então, bom, primeiro eu queria salientar o seguinte: nós no Observatório para as Condições de Vida e Trabalho trabalhamos neste momento com 8 estruturas sindicais, uma delas afeta a CGTP, a FENPROF, onde fizemos o estudo do burnout, e outros que são independentes. Portanto, é um panorama bastante... E no Instituto de Amsterdão, na História Global do Trabalho, nós acompanhamos sindicatos a nível internacional, nada mais mainstream do que a International Metal Workers Federation, que é, digamos assim, um padrão muito... que vem do sindicalismo pós-guerra. E, portanto, o que eu queria salientar é o seguinte: nós, quando falamos de sindicatos, falamos dos sindicatos do século XIX e dos atuais como se estivéssemos a falar do mesmo. E o que nós temos até à Segunda Guerra Mundial é um padrão de um sindicalismo de confronto entre trabalhadores e patrões. E no pós-guerra nós temos um sindicalismo que é parte do Estado. Tão parte do Estado que ele passou a ter assento em estruturas de cogestão ou de coarbitragem ou de concertação social, que aliás é o modelo alemão da superprodutividade do pós-guerra. O nazismo decapitou todas as lideranças combativas, os Estados Unidos aterraram lá com o Plano Marshall, nós temos um crescimento brutal e as lideranças combativas arrasadas. É isso que dá origem ao modelo alemão atual,
e que depois a Alemanha, como grande motor neoliberal, expandiu aos outros países. Aliás, em Portugal não havia concertação social e foi preciso fazer aos operários da Lisnave o que se está agora a fazer aos estivadores do Porto de Lisboa, que estão há 1 ano e tal com salários em atraso, e na Lisnave foi 3 anos, para obrigar à concertação social. É disto que nós estamos a falar do ponto de vista geral. Eu penso que nós estamos a atravessar uma situação em que aquilo que nós vimos, não há, quer dizer, eu conheço bem estes sindicatos, não há qualquer capacidade de dizer que são sindicatos de extrema-direita ou apoiados pela extrema-direita, ou, aliás, a posição deles pública contra o estado de emergência e medidas de direitos e liberdades e garantias que foram suprimidas pelo próprio governo do Partido Socialista, com apoio ou com abstenção dos partidos de esquerda, e como vimos, a extrema-direita saiu da barriga do PSD, não saiu de nenhum sindicato, que é o caso de António Ventura, da barriga do PSD e das claques futebolísticas e da CMTV. Portanto, o que nós temos é gente que quer lutar pelos seus direitos. Eu diria, se me é permitido fazer aqui uma inconfidência investigadora. É adequada a minha percepção de que os novos movimentos sindicais foram muito mal vistos pelo mainstream político-cultural e social? Foram muito mal vistos, porque nós vivemos sem oposição política nos últimos 6 anos e temos muitos sindicatos, quer através da CGTP, quando foi a Geringonça, quer através da UGT, a UGT ainda de forma mais explícita, muito adormecidos por este arranjo político, que é um arranjo político muito inédito em Portugal, inclusive nos últimos 40 anos, porque o próprio Presidente da República também apoia esta solução política, ou seja, nós vivemos mais do que uma geringonça, um governo de unidade nacional, que impediu uma política independente dos sindicatos. E o resultado disso, eu aliás escrevi-o antes do governo o governo da geringonça tomar poder, ir para tomar posse. O resultado disto é que era óbvio que estes sindicatos que não conseguissem ver os seus direitos garantidos iam romper. E o que aconteceu foi que o Sindicato de Matérias Perigosas, ele não cai do céu aos trambolhões, ele é uma ruptura do Sindicato dos Transportes da CGTP. O Sindicato da Auto Europa rompe com uma comissão de trabalhadores durante anos dirigida por um membro do Bloco de Esquerda e por sindicatos afetos ao PCP, que têm menos poder, porque a Auto Europa é gerida por mais, sobretudo, comissão de trabalhadores, quando, durante este governo e sem a oposição deste governo, é aprovado o trabalho compulsório ao domingo. O Sindicato dos Enfermeiros, nem tanto é o sindicato, eu devo dizer que eu até acho que o que nós assistimos é uma espécie de não creio que legalmente haja forma de o sustentar para ir contra a ordem, mas como investigador eu acho que nós estamos a assistir a uma espécie de sindicalização das ordens profissionais. Elas ganham dimensão de defesa de direitos que eram tradicionais nos sindicatos, não só dos enfermeiros, mas outras. Não estou a dizer do ponto de vista legal, porque acho que do ponto de vista legal não há nada a dizer. Estou a dizer do ponto de vista real. Porquê? Porque nós temos os enfermeiros a ganhar 900 euros e em alguns casos 90% deles a acabar o curso e a ir para a Inglaterra como exilados económicos. Portanto, o que nós temos, na minha opinião, mas ainda é cedo para o dizer, é uma emergência de um novo sindicalismo. Tão pouco é um sindicalismo revolucionário ou narcossindicalista, nós ainda não vemos, talvez um bocadinho nos estivadores e não por isso estão a ser, foram absolutamente destruídos, quer dizer, foi aprovado um estado de emergência e eles ficaram com um despedimento coletivo, neste momento estão despedidos coletivamente, e é o único sindicato que realmente enfrentou os planos da Troika de uma forma exemplar que nenhum sindicato fez neste país. Os trabalhadores fixos cotizaram-se para os trabalhadores precários. É assim que se acaba com o trabalho à jornada em Setúbal. Isto é uma medida, como o Elísio dizia, foi criada em 1864 na Associação Internacional dos Trabalhadores. Não há nada de novo nisto. Mas isto para dizer que eu nem sequer vejo nestes sindicatos uma dimensão política, ou muito menos uma dimensão revolucionária. O que eu vejo, acima de tudo, é, curiosamente, estes sindicatos andam à procura de reformas. E o nível de extração de mais valor no período neoliberal, inclusive por estes governos de esquerda, é tão intenso que nem reformas lhes dão.
Vejam bem, nós nunca vimos os estibadores do Porto de Lisboa exigirem a redução do horário de trabalho para 4 horas diárias, que era o que eu defenderia. Isso para mim é uma atitude revolucionária. Não, eles querem continuar e aceitam continuar a trabalhar às vezes 60, 70 horas por semana para ter um salário que lhes permita pagar as contas, que nunca foi de 5.000 euros, é de 1.000 e tal euros se fizerem 2 turnos. E a única coisa que querem é que o patrão pague os salários a tempo de um grupo que foi entregue pela Mota-Engil a uma multinacional turca. Portanto, eu penso que a oposição visceral pública que houve contra estes sindicatos não foi compreendendo o que é que se passa na base destes sindicatos, foi por, eu diria, a ausência de uma oposição intelectual crítica com base no mundo do trabalho. E quando eu digo o mundo do trabalho, não é só o mundo do trabalho industrial, porque nós hoje temos a industrialização do trabalho intelectual. Muito bem. Elísio, já agora, muito claramente, é uma questão política concreta, o Partido Socialista abandonou a luta sindical. Quer dizer, a UGT, que é o sindicato tradicional, o sindicato foi fundado pelo PS, não é? Como a CGTP foi fundado em grande parte pelo PCP, a CGTP sempre foi, enfim, talvez seja exagerado dizer que é um braço armado do PCP, mas hoje a UGT, de facto, tem uma relação com o Partido Socialista mínima. Aliás, nós vimos, é público, que o secretário-geral da CGTP e outros sindicalistas, e até políticos não sindicalistas, mas atentos ao mundo do trabalho, criticam hoje o PS por o PS ter abandonado uma estratégia sindical, uma estratégia, o partido, portanto, da esquerda moderada, uma estratégia de ligação direta às forças do trabalho. Isto pode ter a ver com o que a Raquel está a dizer, de ter havido falta de pensamento estratégico, intelectual, ideológico, relativamente às novas relações de trabalho, este aparente abandono da ligação do Partido Socialista com o UGT. Ora bem, também é preciso, Francisco, é preciso... Quem o disse foi o secretário-geral da UGT, que se queixa ostensiva e publicamente, né, sim, que abandona-se uma coisa quando, num período anterior, se está dedicado a essa mesma coisa. Eu não creio que seja o caso propriamente do PS, quer dizer, é preciso ter em conta a história, não é? É preciso ter em conta o que é que promoveu a criação da UGT e todo o contexto, enfim, dos anos de brasa do período revolucionário. E a razão porque é que a UGT foi empurrada, foi criada com o apoio das forças, enfim, do centro político e da esquerda moderada, do PS e do PST, mas também algumas tendências mais à direita, para travar a CGTP e para travar a hegemonia que o PC estava a conseguir junto da classe trabalhadora. Mas essa contingência histórica passou. Hoje temos... Eu acho que não passou. A prova que não passou é que, digamos, a cisão estrutural mantém-se. Por isso é que não se vê há um ações perigo conjuntas. de unicidade sindical. Não há em Portugal um perigo de unicidade. Está bem, mas a história conta. Isto é a prova que, de facto, a origem das coisas acaba por se reproduzir ao longo do tempo. Não é por o perigo de unicidade sindical. Os tempos são outros. Eu acho é que a lógica de base da dinâmica da classe trabalhadora no seu conjunto, e aqui volto mais uma vez a referir o papel determinante do setor industrial e da classe operária, digamos assim, do mundo fabril, que nos anos de pós-revolucionários ou nos anos a seguir ao 25 de Abril, digamos, teve uma dinâmica própria, fantástica, aliás, emancipatória. Foi aí que nós tivemos verdadeira revolução, inclusive até contra as próprias, muitas vezes, contra as próprias ditames das lideranças sindicais e dos próprios partidos hegemónicos dentro do campo sindical, nomeadamente o PCP. Houve uma dinâmica de base, democrática, digamos assim, de busca de autogestão, mas de uma autogestão verdadeira, no sentido, digamos assim, no sentido gramsciano do termo, se quisermos. Isso acabou. Eu acho que muito daquilo que estamos aqui a discutir... Elisa, deixa-me recentrar só a minha questão, que eu não sei se foi claro. A minha questão é, concordas que houve ou não houve um abandono da esquerda democrática ou da esquerda moderada, chamemos-lhe assim, nomeadamente do Partido Socialista e da área mais à esquerda do PST, do movimento sindical? E do pensamento estratégico do trabalho, houve ou não, do pensamento e da ação estratégica
no campo das lutas do trabalho. Houve ou não houve? Concordas que houve ou não houve? Eu só tenho dificuldade em dizer sim ou não, em dizer se houve abandono, porque também tenho dificuldades em afirmar que alguma vez terá havido um investimento sério por parte do Partido Socialista na luta sindical e no campo sindical. Eu não sei se chegou a haver, com certeza, da parte de alguns quadros, de alguns militantes, de alguns sindicalistas filiados no PS, certamente que sim. Aliás, uma parte deles estão ainda na CGTP, embora não sei o que é que lá estão a fazer em termos no próprio, digamos... Na CGTP não é verdade, na FEMPROF, mais exatamente. Sim, mas não só na FEMPROF, digamos, a corrente dita socialista da CGTP tem alguma presença, mas não tem grande dinâmica. É verdadeiramente irrelevante. É irrelevante, não conseguiu, de facto, abrir a central, nem conseguiu fazer com que seja a própria CGTP se aproximasse mais de outras dinâmicas, de outros tipos de movimentos, de outros tipos de sindicalismo mais inorgânico e mais apelativo. Portanto, eu acho que é mau que os partidos democráticos, sejam eles, digamos, o PS, ou o PCP, ou o PSD, desinvistam do campo sindical, porque com a sua pluralidade de sensibilidades e de ideologias e de referências, o mundo laboral e o mundo do trabalho são fundamentais para a defesa e consolidação da democracia e do bem-estar, digamos, de uma sociedade avançada, democrática, emancipada. E, portanto, é negativo que tenha havido, de facto, uma rendição absoluta ao princípio do mercantilismo cego, sem qualquer tipo de controle. E isso aconteceu da parte da maioria dos partidos políticos. Por outro lado, digamos que o PCP, procurando ser coerente, mas a coerência do PCP não foi acompanhada de um sentido inovador, profundo e sério em termos de reflexividade, em termos de pensar quais são as utopias que o sindicalismo hoje precisa para avançar. Permite-me só interromper. Não achas que é um erro estratégico óbvio, talvez não óbvio do PCP, porque a decisão foi sobretudo dele e da CGTP, a escolha desta nova líder da CGTP, que é claramente uma senhora empenhada, que tem uma carreira sindical digníssima, mas que parece, de facto, não ter o perfil e as condições subjetivas para mobilizar verdadeiramente a CGTP. Não achas que este é um sinal de dificuldade? Quer dizer, a percepção que eu tenho e a análise que faço do acompanhamento da CGTP de há muitos anos quer dizer, teve ali um período em que o Manuel Carvalho da Silva foi líder, sobretudo na parte final, e que tentou contribuir para alguma abertura, para alguma renovação, para alguma revitalização. Após isso foi o triunfo da ortodoxia novamente e, portanto, o facto de terem hoje promovido uma mulher, eu acho bem que seja uma mulher e acho mal que não haja mais mulheres a ocupar cargos de decisão no campo sindical e noutros cargos profissionais e políticos, etc. Obviamente que sim, por esse lado sim, mas não creio é que tenha sido esse o motivo principal que levou a que esta atual dirigente da CGTP tivesse sido a escolhida para encabeçar a confederação. E, portanto, o que me parece é que não vejo sinais de abertura, não vejo sinais de renovação, nem sequer capacidade de reflexão e de discussão nem pública, não sei se há no campo estrito das estruturas dirigentes do sindicalismo, não creio. Conheço bastantes sindicalistas da própria CGTP e que no privado desabafam muitas vezes connosco, dizendo que há uma grande falta de reflexão, uma grande falta de debate em torno das formas de responder às tendências que os trabalhadores vêm a sofrer nos últimos tempos e, portanto, quer dizer, nós temos que ficar perplexos e temos que ver nisso também uma razão para o surgimento de outras dinâmicas inorgânicas do chamado sindicalismo independente. Agora, há aqui um ponto essencial que eu creio que está na base desta nossa reflexão e que tem que ver com a ausência de ideologias atualizadas ou de ideologias revitalizadas que congreguem novas orientações estratégicas para a ação social e para a ação sindical e para a ação política. E o problema é esse, é quando não há propostas mobilizadoras, credíveis, que congreguem novas e menos jovens e menos jovens trabalhadores para um horizonte que tem que ser sempre politizado e, portanto, tem que ter referências ideológicas. O problema é que estas dinâmicas caem muitas vezes, diria demasiadas vezes, numa lógica corporativista, imediatista, economicista
porque não há grandes referências em termos sociais, em termos de uma visão combativa e de uma visão, digamos assim, alternativa do modelo de sociedade ou do modelo de economia que nós temos. E é por isso que os populismos surgem e crescem, não é porque eles próprios, digamos assim, se autoimponham. Muitas vezes infiltram-se e são, digamos assim, cooptados pelas próprias dinâmicas sociais dos movimentos inorgânicos e procuram daí tirar benefício, não é? Temos visto isto nos últimos tempos. Elisa, deixa-me só, antes de irmos para a parte final, para dois assuntos muito específicos que nós conversamos antes que íamos conversar, aqui ir à Raquel também para perguntar um bocado se concorda com uma coisa que tu disseste. Raquel, achas que há uma falta de articulação ideológica, e política no movimento sindical e até no conjunto da sociedade portuguesa como alternativa, seja ao neoliberalismo, seja ao ordoliberalismo alemão? Quer dizer, há falta de articulação, porque no fundo acho que é isso que o Luís disse, que há falta de articulação política e ideológica para as mudanças que estão a aparecer. Achas que existe esse déficit, que essa é uma das razões pelas quais a desarticulação dos movimentos sociais ligados ao trabalho é cada vez, parece mais clara? Eu penso que a questão ideológica é uma questão importante, ou seja, nós vivemos numa sociedade de grande resignação ideológica, portanto, não há isso, obviamente tem a ver com o drama que nós levamos às costas de não conseguir ter força política e intelectual para dissociar o projeto socialista do que foram as ditaduras stalinistas e afins. E enquanto nós não conseguirmos, de facto, porque, reparem, inclusive é do ponto de vista, enquanto seres humanos, nós desenvolvemos-nos como projetos de futuro. Isso é uma das principais coisas que nos distingue dos animais, nós pensamos o amanhã. Pensar o amanhã convém que seja um amanhã delicioso, pelo qual vale a pena lutar, mas que não seja uma quimera mecanicista que oferece liberdade e, na prática, dá um gulag. Quer dizer, portanto, enquanto nós não nos dissociarmos desse peso e não conseguirmos, porque enquanto nós navegarmos dentro da alternativa do lucro, nós não conseguimos oferecer alternativas. Isto, para mim, é absolutamente claro. Portanto, a ideia do mal menor, mesmo eu penso que os termos populismo e inorgânico, são dois termos que o Elísio utilizou e que têm sido muito usados, podem ser perigosos para nós neste campo, que é a ideia de que a alternativa ao neoliberalismo é o populismo. Ou seja, a ameaça da extrema-direita é uma ameaça real? É. Mas ela não é a única que está em cima da mesa. Nós também temos em cima da mesa a hipótese socialista, a hipótese de uma sociedade onde as pessoas consigam cooperar e, por isso, ser muito mais livres. Portanto, eu acho que isso Desculpa interromper. Em tese, sim, mas na prática, se nós olharmos as dinâmicas que têm vindo a crescer e que têm vindo a ocupar espaço mediático e têm vindo a conseguir resultados, inclusive políticos, nos parlamentos, etc., não vislumbro. Claro que sempre houve e vai continuar a haver, felizmente, minorias orientadas politicamente numa perspectiva ecossocialista ou o que se quiser chamar. E isso é bom. Mas olhando para a realidade concreta, o que nós vemos realmente é a extrema-direita a crescer um pouco por todo lado. Eu não sei, Elísio, se essa também não é uma parte da realidade publicada. Porque, por exemplo, o destaque que nós damos a Bolsonaro e a Trump, mediático, que é obviamente o neoliberalismo a dizer atenção, não se mexam, que há dois monstros piores a caminho, o que é absolutamente verdade, quer dizer, qualquer pessoa ouve o Bolsonaro a falar e pensa qualquer coisa menos isto, não é? Não é nem de sombras. Não é verdade, Raquel. Permites-me interromper. Eu acho que eu hoje falava com um amigo meu brasileiro e de facto ocorreu uma coisa fantástica no Brasil, acho eu. É que foi que houve pessoas que disseram mais vale o Bolsonaro do que o Lula. Bom, e com todos os problemas que o PT tem de corrupção, etc. Bom, e digo que algumas pessoas do Brasil, do campo daquilo que se chama a centro-esquerda. O Henrique Cardoso, não é? O anterior presidente do Brasil, disse claramente que no Lula nunca, em nenhuma circunstância, e abriu espaço ao bolsonarismo e ao protofascismo bolsonário. Quer dizer, parece-me que existe, de facto, algumas pessoas que
não se aperceberam do perigo, não do populismo, porque eu acho que o populismo deixou de se tornar um substantivo a tornar um adjetivo vazio, Claro. mas não se aperceberam, de facto, do perigo da extrema-direita. Peço desculpa, Raquel, só para dizer... Não, é que nós não damos visão, nós não damos espaço, por exemplo, ao que significa o Bernie Sanders ou o Jeremy Corbyn, Pois, claro. que são propostas até classicamente reformistas que eu não subscreveria, mas que representam uma dinâmica social de base absolutamente extraordinária. Quer dizer, que um país como os Estados Unidos esteja hoje em 2020 a discutir de forma renhida um candidato como o Bernie Sanders, que fala em socialismo e liberdade, num Serviço Nacional de Saúde, no fim do pagamento de propinas, etc., é um avanço enorme. Quer dizer, o programa do Labour, o Labour inglês, foi recuperar um programa, lá está, clássico, reformista dos anos 70, que hoje nos aparece como revolucionário. Portanto, eu acho que eu não dou de barato que a solução da extrema-direita é a única que se oferece hoje no campo da luta social. Eu penso que há muitas possibilidades em aberto, até porque a história é histórica, não é? Aliás, por exemplo, eu fiquei profundamente entusiasmada com os coletes amarelos, não porque invadiram as ruas, porque isso invadir as ruas não tem significado em si, mas porque a extrema-direita tentou cavalcar esse movimento inorgânico e não conseguiu. Ao final de 15 dias teve que se retirar, porque esse movimento de base colocou em cima da mesa um imposto sobre as grandes fortunas. E a Marine Le Pen teve que olhar para si própria e pensar, ops, mas eu sou a grande fortuna. Quer dizer, portanto, eu penso que o movimento é... De qualquer maneira, deixem-me dizer uma coisa que eu penso que é importante referir. Eu queria salientar que eu acho que nós estamos a viver o fim do Pacto Social Europeu. Portanto, o Pacto do pós-guerra, em que morreram 80 milhões de pessoas e havia milhões de trabalhadores armados, e em que foi oferecido o Estado Social e a segurança no emprego, acabou. Portanto, o que nós temos à nossa frente é uma época intensa de conflitos sociais. Não concordo absolutamente nada com isso. Eu não creio que hoje seja possível compatibilizar lucros e salários, e acho que os últimos anos demonstraram isso. Elísio, em que é que não concordas? Desculpa. Não, quer dizer, eu não concordo, eu não vejo nenhuma outra alternativa à social-democracia, é isso que eu não vejo. Apesar, como a Raquel disse, o Corbyn e outros movimentos que hoje são vistos muitas vezes até pela imprensa como de extrema-esquerda, eles não são nada de extrema-esquerda, são reformistas, são sociais, querem Estado social, querem políticas sociais, querem uma redistribuição da riqueza mais justa e mais equilibrada, que eu acho que no fundo é o que a esquerda no fundo quer. Eu não perco de vista, e é por isso que estamos aqui, é por isso que não perdemos, digamos, a vontade de continuar a denunciar e a criticar, não é? Eu não perco de vista as possibilidades de uma alternativa de esquerda, não é? Não acredito nessa alternativa salvífica que muitos partilham, que pensam que é possível, digamos assim, de repente uma revolução onde se acaba completamente com o lucro e com o capitalismo. Não creio que isso seja possível. Se for possível, será através de uma ação de regulação do Estado empurrado pelos movimentos sociais. E é nesse sentido que eu acho que o papel dos movimentos sociais é determinante. E nos movimentos sociais aqui, obviamente, inclui também o sindicalismo. A pluralidade de dinâmicas do campo sindical, desde os mais novos, que eu há pouco chamei inorgânicos, na medida em que não têm, de facto, um enquadramento dentro das estruturas existentes e cujo impacto deriva muito da vontade espontânea e dos imediatismos, dos interesses imediatos, não é? Mas eles não deixam de ser importantes nas suas consequências. Tal como o Maio de 68 foi muito mais importante do que aquilo que os seus líderes utópicos esperavam, acabou por ser, embora cooptado por aquilo que a Raquel porventura considera o reforço do capitalismo, almofadado, com reformas, etc., mas o certo é que teve consequências extremamente importantes para o modo de vida das classes trabalhadoras europeias e para o campo sindical, para a conquista de direitos. Houve toda uma série de avanços e de conquistas civilizacionais derivadas justamente dessa capacidade de revolta e de irreverência das gerações. Mas deixa-me só terminar, desculpa lá. Sim. Quando eu estive agora na Alemanha um período e vi realmente, objetivamente, o crescimento perigosíssimo e assustador da extrema-direita, da AfD, por todo lado, e no estado onde eu estive ainda mais. Mas também vi, por outro lado, uma resposta fantástica
de gerações jovens, de estudantes, a rebelarem-se contra o crescimento do fascismo. Portanto, isso obviamente que nos deve acalentar a esperança de que não há uma solução pró-fascista escrita nas estrelas, de maneira nenhuma, por amor de Deus. Eu acredito na democracia e acredito que qualquer projeto emancipatório terá sempre que ser com democracia. Acredito também que o mercado não vai ser, digamos assim, absorvido totalmente pelo Estado, porque acho que isso seria ainda pior, mas terá que ser regulado de outra maneira. Eu acho que esta aprendizagem desta pandemia deve despertar as consciências, mas também as consciências de quem está nas instituições. Muita gente reformista, muita gente com sensibilidade social, que está à frente, inclusive de governos, de ministérios, de associações, etc., creio que está hoje mais aberta à possibilidade de conjugar modelos económicos compatíveis uns com os outros, onde o princípio da solidariedade, da partilha, da dádiva, etc., seja mais importante do que aquilo que tem sido. Muito o que bem. não podemos é continuar nesta onda, digamos assim, de o princípio mercantilista selvagem esmagar tudo o resto. Muito bem, Deixa-me só Luís, eu vou dar a palavra à Raquel, mas tenho é que dizer, é impossível não concordarmos que o atual modelo de equilíbrio de regulação do mercado pelo Estado está em crise, quer dizer, a desigualdade subiu exponencialmente nos últimos 30, 40 anos. Há mais desigualdade hoje na Europa e nos Estados Unidos que nos anos 50, mas muito mais desigualdade que nos anos 50. Portanto, que há uma crise substancial das relações, mais uma vez, entre o capital e o trabalho. Parece-me que isso é evidente que é. A questão é como é que vamos fazer isso a seguir. Eu dou a tréplica à Raquel para depois irmos tratar especificamente do teletrabalho. Eu só queria deixar uma nota que me parece muito importante. O Elísio colocou a questão que para mim é a questão fulcral, que é o Estado, é a relação do Estado com os movimentos dos trabalhadores. E eu tenho uma polémica intensa com o Boaventura Sousa Santos sobre o 25 de Abril, justamente sobre isso, o que é que foi o Estado e o que é que foi o papel dos trabalhadores. Eu penso que qualquer melhoria, qualquer reforma dos trabalhadores vai vir da sua oposição ao Estado e não da sua pressão dentro do Estado. E, portanto, se não houver mecanismos de construção de organizações paralelas ao Estado, ou seja, no fundo o que eu estou a dizer é que historicamente mesmo as reformas nasceram de revoluções. E essa questão é para mim uma questão absolutamente central. A segunda tem a ver com o papel das revoluções, que é o seguinte: eu não faço revoluções, nem ninguém faz revoluções, também nem ninguém as evita. As revoluções existem, citando o dirigente da Revolução Russa, Leon Trotsky, as revoluções existem quando é inevitável, quando se transformam em inevitáveis. Portanto, as revoluções nós não controlamos, nós não desejamos, elas aparecem. Aparecem quando? Aparecem quando as sociedades não conseguem evoluir por reformas. E quando eu assinalei o fim do Pacto Social Europeu, não é tanto um desejo ou uma crítica ou não à social-democracia, são conhecidas as minhas posições sobre isso, portanto não estou aqui a ocultá-las. É que eu considero, como cientista social, que o Pacto Social acabou e que, portanto, o que nós temos em frente a nós, porque vejam bem, o que é que o capital fez nos últimos 30 anos? Não criou emprego, acabou-se o pleno emprego. Acabaram-se os direitos para a vasta maioria dos trabalhadores, inclusive na Europa. O que o capital criou foi um massivo programa assistencialista. Nós hoje estamos a discutir layoffs em que são os trabalhadores a salvar as empresas, não são as empresas a salvar os empregos. O layoff é pago pela Segurança Social. Nós estamos a discutir rendimentos mínimos, nós estamos a discutir bancos alimentares. Portanto, o que é que nós temos nos últimos 30 anos? Não é um pacto de direitos entre capital e trabalho. É um lucro obsceno, como nunca existiu, uma produtividade que aumentou 5 vezes nos últimos 45 anos, e depois criamos bancos alimentares contra a fome, que o primeiro, em 2008, já nos escandalizou e agora generalizou-se. Portanto, eu penso que quando nós falamos do fim do Pacto Social, temos que pensar rapidamente, não é se gostamos ou não de revoluções, é o que é que nós vamos fazer perante revoluções. Porque eu duvido muito que a estabilidade na Europa se mantenha com taxas reais de desemprego de 20% e com 10% dos trabalhadores com 8 horas de trabalho sem conseguir pagar a sua própria alimentação. Pronto, teríamos um outro ou mais 2 ou 3 debates sobre este assunto, mas uma questão concreta, a questão do teleensino, não é? E uma questão muito concreta. Há um número crescente,
eu acho que a questão do ensino básico e secundário não se irá colocar, mas há um número crescente de escolas de ensino superior, quer universidades, quer institutos politécnicos, que estão a discutir a possibilidade séria de se recomeçar o próximo ano letivo, 2020-2021, com teleensino, com ensino à distância, com ensino por Zoom ou por outras plataformas, sejam elas quais forem. A minha pergunta é muito simples. Como é que hoje, quando há variadíssimos estudos que nos dão sinal que o ensino à distância é um ensino que acentua as desigualdades, quando hoje nós sabemos com clareza que o ensino, sobretudo o ensino superior, é sobretudo um efeito, é o resultado de um efeito de socialização, de relações interpessoais, de relações contextuais, de relações orgânicas no interior das universidades ou das instituições de ensino superior. Como é que há ainda professores, reitores, dirigentes de unidades orgânicas e, eu penso que isto é que é pior, até alunos a defenderem que, isto sem saber qual é a vossa opinião, mas imaginando, até alunos a defenderem que em setembro as universidades abram em teleensino ou em grande parte em teleensino. Eu, antes de Luísio chegar, disse, penso que não errei, que o Luísio é do Conselho Geral da Universidade de Coimbra. Presumo que isto irá ser discutido na Universidade de Coimbra, pelo menos no Conselho Geral, antes do assunto ser finalmente decidido. Qual é a vossa opinião sobre isto? O Luísio primeiro, a Raquel foi a última a falar. Enfim, a opinião que eu tenho sobre isso... Luísio, peço desculpa. Isto presumindo que as condições sanitárias normalizam, obviamente, não é? O meu raciocínio tem como pressuposto que estas condições sanitárias se consolidam e que, portanto, voltamos a uma relativa normalidade a partir de setembro, outubro. Eu acho que o que muitos reitores estão a pensar, sobretudo aqueles que parecem revelar-se mais entusiastas do ensino à distância e destes novos meios digitais para novas modalidades de ensino, estão a prever situações ou cenários diferentes em função dos níveis de agravamento ou não da pandemia a partir do início do próximo ano letivo, não é? Mas, tanto quanto sei, não há, digamos, não há posições claras quanto à forma, quanto aos meios, quanto à maneira de assegurar que as diferentes partes envolvidas, professores, as próprias infraestruturas das faculdades e dos cursos, e também as condições em que os estudantes terão que funcionar caso se mantenha esta modalidade de ensino à distância